Olá, pessoas! Mais uma vez juntos aqui, buscando compartilhar alimentos para as nossas mentes famintas, dissociando um pouco o contexto do dia a dia e procurando encontrarmos temas que nos levem a reflexões mais profundas e ajudem-nos a assumir o controle da nossa existência, assumir o controle dessa nave maravilhosa que somos nós. Nós temos tratado nesses últimos vídeos sobre temas das leis universais e criamos um podcast com essa finalidade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações para poder compartilhar conosco. Hoje nós vamos tratar da lei da transmutação da energia, porque em essência todas essas leis que temos discutido aqui tratam sobre as manifestações da energia e como nós, individual e coletivamente, podemos, como co-criadores que somos, transformar as ocorrências, os acontecimentos e os nossos pensamentos e sentimentos, a nossa vida pessoal. Como energia é essencialmente movimento, ela não pode ser criada e nem destruída, mas apenas transformada através da modulação da frequência em que essa energia se manifesta, ou seja, da oscilação entre as diversas frequências que emitimos e recebemos. Nós vamos tratar aqui de uma maneira mais clara possível o conceito das energias nas quais estamos todos imersos e que transformamos continuamente durante as nossas existências. A energia ela pode ser cinética ou passiva. Cinética, ativa, podemos chamar as energias da luz, a luz do sol, o movimento dos oceanos, das águas dos rios, dos ventos, que, quando devidamente utilizados, se convertem em outras formas de energia passíveis de serem utilizadas por nós no campo tridimensional em que nos encontramos. Já as energias passivas são aquelas que encontramos nas formas materiais de energia condensada, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão, e que, quando processados, produzem, através da geração de calor, fontes de energia. Muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos em momentos em que aparentemente nada dá certo, em que estamos ao sabor dos acontecimentos externos e que não temos como nos posicionar ou mudarmos de rota. Isso se deve ao fato de desconhecermos essas leis, em especial dessa que vamos tratar hoje, que é a da transmutação de energia. Isso nós temos abordado no contexto das outras leis e também em outras postagens que fizemos sobre como nós, individualmente, temos o poder de transformação das ocorrências, acontecimentos e dos rumos da nossa vida, quando conscientemente nós projetamos e controlamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de maneira a transformar a frequência da energia que projetamos e, consequentemente, passemos a atrair e a nos sintonizar com frequências mais elevadas. Dessa forma, mudando o rumo que as coisas acontecem interiormente e exteriormente. Um exemplo que me ocorreu assim muito prático, muito objetivo. Acordo mal, talvez uma noite mal dormida, pensamentos confusos que me impediram de conciliar o sono, preocupações excessivas com determinados assuntos, tristeza, solidão, raiva, qualquer que seja o sentimento que de alguma forma emerge como sendo o predominante naquele momento em que eu desperto. Se eu me deixo levar e permito que esse sentimento tome conta
nos meus pensamentos, isso vai se refletir nas minhas palavras e nas minhas ações. E aí encontramos situações em que, por exemplo, alguém nos cumprimenta, bom dia para você. Só se for para você um bom dia. Para mim está um dia péssimo. Ou, bom dia por quê? O que tem de bom nesse dia? Claro que isso é uma brincadeira, mas a gente se encontra, às vezes, em situações muito parecidas com essa. Já quando, usando o nosso autocontrole através da consciência ativa, procuramos mudar a frequência vibratória, mudarmos o dial do nosso processo de pensamento, seja através de uma oração, seja através de uma meditação, nós alteramos a frequência vibratória que estava naquele momento predominando e passamos a nos sentir mais tranquilos. A nossa respiração entra num fluxo mais lento, mais tranquilo, passamos a observar as coisas de uma outra maneira, podemos conscientemente encontrarmos motivos, razões para sermos gratos por estarmos vivos nesse dia, por termos tudo o que é essencial à nossa vida colocado à nossa disposição, o abrigo, o alimento, a roupa que nos aquece, os meios para buscarmos soluções para os nossos problemas. Isso vai provocar uma alteração muito significativa no desenrolar desse dia. Isso é muito comum acontecer na vida de cada um de nós e nem sempre nos damos conta desse dom que temos de transmutar a energia. Assim como nós temos diversos dispositivos que têm mecanismos de controle que permitem que nós alteremos a frequência daquilo que estamos acessando. Por exemplo, nós temos um aparelho de vídeo no qual nós temos um softwarezinho ali, um controle de brilho, contraste, intensidade, matiz, e com isso ajustamos a qualidade da imagem. Também fazemos isso com relação ao som. Aumentamos ou diminuímos graves, médios, agudos e, com isso, criamos uma frequência vibratória cujo som atinge os nossos tímpanos de maneira mais agradável, mais alinhada com aquilo que nós, individualmente, gostamos de ouvir. Há pessoas, por exemplo, que gostam muito de salientar os graves quando ouvem uma música. Os sons da bateria, os sons do baixo, e fica com um determinado padrão sonoro que corresponde à vibração dos sons. Já aqueles que preferem mais os agudos, os riffs de guitarra, os metais, e com isso salientam esse aspecto. O mesmo podemos fazer com os nossos pensamentos, através do uso da nossa consciência como a dona da nossa casa mental, como a principal personagem que controla a nossa cabine de comando, modulando a frequência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vozes interiores que estão constantemente ali falando conosco, apontando coisas, fazendo comparações, julgamentos, e também as nossas emoções, os nossos sentimentos. Num momento eu estou preocupadíssimo porque eu tenho contas a pagar hoje e não tenho recurso suficiente. Isso me deixa angustiado, aflito, negativo, temeroso. De repente eu recebo uma ligação informando que foi fechado um negócio no qual eu estava envolvido e que vai me trazer todos os recursos que eu preciso para atender aquela necessidade imediata e ainda mais. Pum! Instantaneamente mudou a frequência. Eu deixo de estar angustiado, aflito, e eu posso passar para um oposto desse sentimento e me sentir grato, seguro, tranquilo, equilibrado. Esse processo é o que chamamos de transmutação da energia e que está
o tempo todo à nossa disposição. Nós podemos e devemos estar atentos para que, quando percebemos que o padrão de energia dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que remetem muitas vezes a comparações com situações passadas que nos causaram sofrimento, angústia, ou a memórias de situações difíceis pelas quais passamos. Nós alteramos essa frequência e para isso a oração é talvez um recurso dos mais úteis, assim como a meditação, onde deixamos de julgar, deixamos de comparar e apenas observamos como esses princípios da nossa mente, memórias, sentimentos, vozes interiores, pensamentos, deixem de se sobreporem uns aos outros e os observemos de uma forma isenta, passiva, tranquila, sem fazer julgamentos, sem fazer comparações, compassivamente aceitando que eles fazem parte de nós, mas eles não precisam determinar os nossos rumos, porque a nossa consciência nos permite regular a frequência de cada um deles, simplesmente desfocando daquilo que nos traz sensações desagradáveis para aquilo que nos traz sensações agradáveis. Quando nos colocamos ativamente, através do uso da consciência ativa, focando em lembranças agradáveis das nossas vidas presentes ou passadas, nós mudamos essa frequência. Quando pensamos, puxa vida, quanta coisa eu tenho de bom para agradecer. Olha, eu tenho um amigo que está hospitalizado, entubado, e eu estou aqui com saúde, podendo me deslocar, me comunicar. Uma pessoa que outro dia estava super bem, com um carrão novo, tomei conhecimento de que seus negócios foram por água abaixo e hoje está todo endividado, todo cheio de problemas. Alguém que tinha um relacionamento afetivo que, a meus olhos, era um modelo de um casal ou de uma dupla de pessoas que tinham sinergia, repentinamente, por causas diversas, acabam se separando, gerando dor, sofrimento, muitas vezes repulsa, muitas vezes raiva, disputas. Todas essas comparações, todas essas formas de focarmos a nossa visão mental fazem com que nós possamos modular a frequência vibratória e, dessa maneira, transformarmos não apenas o nosso sentimento interior, o nosso estado emocional, mas, através dessa mudança, passarmos a sintonizar frequências mais elevadas que atraiam para nós essas coisas boas, essas ligações inesperadas, esses acontecimentos imprevistos que venham exatamente atender à necessidade mais imediata que temos. Todos temos esse poder de transmutar, de transformar a energia. Por isso, ressaltamos sempre essa expressão de que somos co-criadores da nossa realidade pessoal e, através dela, da realidade coletiva na qual estamos inseridos. Há aqueles que estão constantemente em busca de notícias sobre coisas escatologicamente negativas, acidentes, violência, assassinatos, comoções políticas, corrupção, e com isso baixam a frequência dos seus pensamentos, entram numa expectativa negativa e acham que a humanidade está por um fio, ladeira abaixo, com vento a favor e que nada pode ser mudado. Já quando mudamos a nossa atenção e focamos nas coisas boas que estão acontecendo, como temos visto, por exemplo, esses dias com as Olimpíadas, quando conseguimos alguns pequenos sucessos, pode ser uma medalha de bronze, não é necessariamente uma medalha de ouro, mas, puxa vida, é o reconhecimento pelo esforço
não apenas daquele atleta, mas de todo um conjunto que envolve seus familiares, seus amigos, treinadores, nutricionistas, mentores, comissões técnicas, que se empenharam para buscar um resultado como esse. De entre os milhões de atletas no mundo inteiro, esse foi o terceiro colocado. Puxa, isso não é pouco. Agora, há aqueles que falam, poxa, mas foi terceiro lugar, bronze não vale nada. Prata é o segundo lugar, é o que não conseguiu vencer. É uma forma de interpretação. Nós não estamos aqui em busca, individualmente, apenas de medalhas de ouro. Basta apenas que tenhamos um pequeno auto-reconhecimento por termos feito o nosso melhor. Nos gratificarmos por isso, nos parabenizarmos por isso, valorizarmos as nossas pequenas conquistas, agradecemos a infinita quantidade de bênçãos que recebemos a cada minuto de vida que temos e que pode se extinguir dentro de um segundo. Não sabemos. Isso nos leva a uma mudança de padrão e de frequência vibratória que faz com que nos sintonizemos com o que há de melhor à nossa disposição e que às vezes não acessamos por pura inércia, por passividade e por nos permitirmos ser arrastados para negatividade. Esse é um tema legal para a gente refletir, principalmente nos momentos em que nos sentimos mais down. Então, que as nossas frequências estejam sempre da média para alta, para que possamos também converter essas energias e transformarmos as nossas vidas em algo útil, produtivo, que possamos contribuir e agradecer, retribuir tudo o que recebemos. Essa é a nossa reflexão para hoje. Desejo que todos possamos conseguir manter a maior parte do tempo esse nível vibratório. Namastê!